Olá e seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Hoje nós vamos falar sobre uma rede varejista bastante conhecida no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, uma rede regional com mais de 200 lojas. Então fica aqui com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre essa rede. Nessa série Gigantes do Varejo, a gente estuda algumas das maiores empresas varejistas, atacadistas e também distribuidores que atuam pelo mundo para que a gente possa trazer algumas boas ideias para o nosso comércio aqui no Brasil. Eu sou o André Faria, CEO da Bluesoft, a melhor plataforma de gestão online para varejistas, atacadistas e distribuidores de médio e grande porte. Então vamos começar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a rede Wise. E antes de nós entrarmos na análise dessa rede, eu lembro a você que não sou analista de valores imobiliários e esse vídeo aqui não representa uma indicação para que você compre, venda ou invista em ações. O nosso intuito aqui é aprender sobre essas empresas, sobre suas estratégias. Nosso intuito é educacional. Bom, pessoal, entrando aqui no site da Wise Market, né, eles já têm uma presença online bastante interessante, né? Então você pode comprar os produtos para receber na sua casa, pode comprar os produtos também para retirar na loja, no modelo de drive, né? Então a gente já tem aqui algumas ofertas, eles têm bastante destaques também para os cupons que podem ser usados online, né? Para as campanhas, para as promoções, para o próprio aplicativo da companhia também. Aqui algumas ofertas especiais da semana, né? Os americanos gostam muito desse BOGO aqui, né? Buy one, get one, né? Compre um e leve mais um de graça. Então, os nossos packs virtuais aqui já começam a aparecer também. Eu achei interessante, eles têm um vídeo aqui no YouTube que mostra, né? Um pouquinho das inaugurações de novas lojas. Então, aqui nesse pedacinho do vídeo, deixei para vocês verem um pouquinho de como que é mais ou menos a estrutura das lojas deles. Eles gostam de dizer que eles não têm aquelas lojas gigantescas, né? Que você tem que se preparar para tanto que você tem que andar dentro da loja, né? De fato, nos Estados Unidos a gente tem lojas que são bastante grandes. Aqui a gente vai ver a média de tamanho das lojas, gira em torno de 5.000 metros quadrados. Então, muito parecido com algumas redes regionais que a gente tem também aqui no Brasil. Então, bem interessante aqui esse tamanho de loja deles. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos materiais aqui. A gente vai dar uma olhada no 10K. O 10K é o relatório anual que as companhias entregam, né? Este relatório aqui, eles entregaram, então, no final do ano passado. A Wise é uma empresa, como falei a vocês, que tem aproximadamente 200 lojas. Então, de todos que nós estudamos até agora aqui, eu acho que ela é uma das menores empresas em número de lojas, talvez também em faturamento. Mas achei interessante trazer uma rede menor, né? Quando a gente fala de 200 lojas de supermercado com uma média de 5.000 metros quadrados, é bastante coisa para o nosso mercado aqui nacional, né? A gente olha, às vezes, na lista da Abra, se nós olharmos ali dos supermercadistas que publicam, que divulgam, claro, mas às vezes a gente vai olhar ali até na 30ª posição e a grande maioria ali das empresas que estão, né, nesse patamar, né, tem menos de 50, 60 lojas. Então, para uma realidade aqui do Brasil, 200 lojas já é bastante coisa. Quando a gente compara para uma realidade norte-americana, 200 lojas não é tanta coisa assim comparado com outros players do mercado. Então, achei interessante trazer essa rede aqui para a gente conversar um pouquinho. Já deixei destacado algumas informações bacanas para compartilhar com vocês. Então, a companhia começa aqui, né, perto dos 1.900, 1912, incorporada em 1924, trabalhando principalmente, então, nesse modelo supermercadista, né, vendendo alimentos, tá? Então, a gente vê que a companhia vende basicamente alimentos, produtos voltados para laticínios, produtos congelados, carnes, frutos do mar, FLV, flores, produtos de farmácia também, né? Alimentos prontos, alimentos que são preparados ali pelo próprio supermercado, né? Padaria, cervejas, vinho, combustível e general merchandise, né? Bazar, itens diversos, tá? Então, muito parecido realmente com
a linha supermercadista que nós temos aqui no Brasil. Eles têm um programa de fidelidade chamado Wise Club Preferred Shopper, né? Então, que também está ganhando bastante força aqui, segundo eles. No momento em que esse relatório foi escrito, eles já estavam aqui com 197 lojas. Quando a gente olha para esse mix que a gente falou, eles dividem aqui nessas principais categorias. A primeira, que eles chamam de Center Store, é praticamente toda a linha de produtos do supermercado que não é perecível. Representa 57,7% das vendas, aqui considerando 2020. E os alimentos perecíveis representam um pouco mais de 30%, né? Depois vem produtos de farmácia, combustível e outros produtos ali na sequência. A grande maioria das lojas deles, como falei para vocês no início, está no estado da Pensilvânia, né? Que fica bem ali do ladinho de Nova York. Eles têm também lojas em Delaware, Maryland, New Jersey, que também ali está próximo dessa região de Nova York, Virgínia e West Virginia. Então, totalizando aqui, né, as 197 lojas, considerando aquelas também que eles tinham acabado de inaugurar aqui no momento em que esse relatório foi publicado. Como eu falei para vocês em relação ao tamanho de lojas, né, aqui eles trabalham com pés quadrados, né, nas publicações que são feitas aqui na Bolsa dos Estados Unidos, né, a métrica que eles utilizam. Então eles estão falando aqui num tamanho de loja que vai de 8 mil a 71 mil pés quadrados. Quando a gente está falando aqui desse tamanho, para a gente chegar em metros quadrados, a gente tem que dividir por 10,7. Para a gente fazer aqui uma análise rápida, a gente pode dizer que a gente está falando de aproximadamente de 800 metros quadrados até 7.100 metros quadrados, né? Sendo que a grande maioria aqui das lojas, estaria acima aqui dos 4 mil metros quadrados, tá? Então, a gente está falando aqui de 70 lojas acima dos 4 mil metros quadrados e 61 lojas acima dos 5 mil metros quadrados. Então, no fundo, a grande maioria das lojas aqui tá nessa proporção acima dos 4, e depois tem algumas lojas que são um pouco menores também. A gente nota também que algumas lojas foram fechadas, remodeladas, né, abertas. Então, em 2016 eles tinham 163 lojas, a gente vê um grande salto de 16 para 17, passando das 200 lojas, e depois esse número vai reduzindo um pouquinho até chegar aqui em 198 em 2020. Agora parece que eles estão retomando esse movimento de crescimento, né? Outra coisa interessante é que eles têm um centro de distribuição que distribui para as lojas deles 68% de tudo que é vendido nessas lojas, né? Somente o restante aqui, os outros 32%, é que efetivamente são distribuídos diretamente pelos seus fornecedores nas lojas. Eles também têm 3 espaços de indústria, né, para produtos derivados de leite, sorvete e também alimentos frescos, tá? Então, os escritórios centrais, né, a matriz deles fica em Sunbury, na Pensilvânia também. Estão falando um pouquinho aqui também sobre essa questão de, desde 2016, estão substituindo, né, muitos dos seus veículos por veículos que são um pouco poluentes, né? Tem também toda essa questão de preocupação aí com o meio ambiente que muitas empresas de capital aberto vêm demonstrando ultimamente. Eles têm 24 mil colaboradores, que daria aqui uma média de 1.200 colaboradores por loja, né? Considerando também a média aí de tamanho de loja, de 4 a 5 mil metros quadrados, então dá para você fazer uma comparação aqui. A grande maioria das pessoas que trabalham recebem por hora trabalhada, né? E uma parte desses colaboradores também não são full-time, ou seja, são pessoas que trabalham apenas meio período, né? Então isso é uma característica bastante forte também. Lá do mercado norte-americano, arrisco dizer que aqui não é tão comum da gente ter tantos colaboradores que trabalham apenas meio período. Eles também têm as marcas próprias deles, né? Que também consideram ser parte importante aqui do negócio. Em relação a time executivo, né, a gente vê que
é um time bastante sênior, né? Então aqui o mais jovem é o diretor de tecnologia da informação, que tem 48 anos. A gente vai ter aqui um diretor de operações com 49 anos. A gente tem também uma vice-presidente de recursos humanos, um vice-presidente geral, tem um vice-presidente responsável apenas por imóveis e desenvolvimento, né, que seria a construção, reforma de novos imóveis. A gente tem também um vice-presidente de operações, a gente tem aqui um vice-presidente de compras e marketing, a gente tem também um vice-presidente financeiro, né, um CFO, e um vice-presidente de cadeia de suprimentos e logística, tá? Então esse é o time executivo da companhia. Quando a gente compara a performance das ações com o S&P 500, que seria as 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, a gente percebe que a Wise aqui, ela começou com uma performance superior e depois ficou inferior, né? Também aqui a gente está comparando com empresas de tecnologia, vários tipos de empresa, mas ainda assim, quando a gente compara com empresas no geral, né, do setor varejista, aqui provavelmente eles estão pegando só alimentos, não está tão claro aqui, mas eles daí sim estão performando aqui, tá vendo? Um pouco melhor aqui do que os seus pares. Quando a gente olha para as principais métricas financeiras da companhia, a gente vê que a companhia está sim passando por um crescimento constante, né? Deram aqui uma patinada, se a gente olha esse período de 2017, 18, 19, né? Ficaram aqui entre 3,4 e 3,5. Então, quer dizer, não foi assim um crescimento tão expressivo. Fecharam aqui com 4 bi de dólar em 2020, que já foi um crescimento mais interessante, tanto em faturamento como também em resultados, né? A gente já vê aqui números bem interessantes. Quando a gente fala de dividendos para os acionistas, eles estão pagando aqui cerca de 1,20, agora aumentou para 1,24, né? Foi um aumento relativamente pequeno nesse período, porém eles mantiveram essa constância nos pagamentos dos dividendos, o que para os acionistas é bastante importante. A gente percebe também aqui que o capital de giro da companhia vem aumentando, a gente percebe que os ativos vêm aumentando, o estoque, apesar do crescimento, né, nas vendas, não aumentou tanto, ficou praticamente aqui, ó, estável de 2016 a 2020, o que significa que eles estão sendo provavelmente mais eficientes com o giro de estoque, estão conseguindo manter menos estoque para conseguir vender mais. Então isso é uma relação bastante saudável aqui quando a gente fala de supply chain, tá? Então, bem interessante aqui, acho que a companhia passou por um momento de estagnação, mas aparentemente voltou a crescer agora. Em termos de resultado, então, a gente está falando de uma margem bruta que fica em torno dos 26,5%, 26,8% aqui, depois uma despesa, né, com despesas gerais administrativas de 22,8%, né, diminuiu em relação ao período anterior, que era 24%, para daí sobrar uma margem operacional de apenas 4%, para a gente ficar com uma margem líquida no final aqui de aproximadamente 3%. Né? Então está bem dentro aí da linha dos 3% a 4% que a gente tem visto em boa parte aqui dos varejistas, supermercadistas, né, aqui do varejo alimentar. A gente estudou algumas redes com modelo diferente, né? Às vezes com modelo de desconto e tudo mais, que a gente chegou a ver margens bem maiores, né? Até 7%, margem líquida de 7%. Mas grande parte dos supermercadistas aqui a gente vê em torno de 3%, 4%. Então aqui eles estão um pouquinho menos agora, mas tiveram já bem pior aqui, ó. Mais próximo de 2% do que de 3%. Muito bom, pessoal. Então, esses eram os números principais aqui, né, que queria mostrar para vocês aqui da Wise. A gente viu que a companhia passou por um período maior de estagnação por alguns anos, né? Das redes que a gente vem estudando aqui, a gente viu muitas que sempre têm um crescimento expressivo ano após ano. A gente percebe que nem sempre isso é possível de acontecer, mas ainda assim é uma rede que tem resultados consistentes, que vem apresentando também resultados de certa forma consistentes para os acionistas, tem bastante colaboradores e parece que agora retomou aqui a abertura de lojas.
Vamos continuar acompanhando como vai ser a evolução dessa companhia e no próximo relatório anual a gente volta aqui para poder contar para vocês um pouco mais das novidades. Espero que você tenha gostado, então, de conhecer um pouquinho mais aqui sobre esse conteúdo da Wise, sobre essa rede varejista norte-americana, um pouco menos conhecida do que todas as demais que nós estudamos até agora. Muito bem, então espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a Wise, essa rede norte-americana com cerca de 200 lojas. Para mim foi muito interessante. E se você gostou tanto quanto eu de conhecer mais sobre essa rede, não esquece de dar aquele like aqui no vídeo, compartilhe esse conteúdo com mais gente, com outras pessoas, outros varejistas, com outras pessoas que atuam no comércio e que podem também se beneficiar aqui desse nosso conteúdo. E você já sabe, a gente está aqui ansioso, esperando o seu contato para que nós possamos demonstrar o que a tecnologia da BlueSoft pode fazer pela sua empresa. Se você é varejista, atacadista ou distribuidor, não espere, entre em contato conosco agora mesmo, porque eu tenho certeza que a nossa tecnologia vai surpreender você e a sua equipe. Muito obrigado e até o próximo episódio.